Para fazer esse chaveiro, amigurumi em formato de urso, vou fazer o anel mágico e 6 pontos baixos. Depois de fazer os 6 pontos baixos, eu puxo o cordãozinho e ajusto bem. E agora, vou dar um nó nesse fio que sobrou, para que o anel não fique abrindo. Este fio aqui eu não corto por enquanto, e depois eu vou mostrar como eu arremato ele. Agora, eu vou fazer a segunda carreira, que são 6 aumentos. Então, eu venho aqui no primeiro ponto e faço 2 pontos baixos no mesmo ponto. E vou terminar a carreira com 12 pontos. Terminada a segunda carreira, eu pego um fio de cor contrastante e vou marcar as carreiras para não me perder. Então, eu só passo o fio aqui e sigo o trabalho. A terceira carreira, vou fazer um ponto e um aumento. Vou repetir 6 vezes e vou ficar com 18 pontos. Um ponto, um aumento. Terminada a terceira carreira, eu passo o meu fio para frente e agora, na quarta carreira, vou fazer 2 pontos e um aumento. Vou repetir 6 vezes e vou ficar com 24 pontos. 2 pontos, no terceiro, um aumento. Terminada a quarta carreira com 24 pontos, vou fazer na quinta carreira 3 pontos e um aumento. Vou repetir 6 vezes e vou ficar com 30 pontos. Três pontos, no quarto eu faço o aumento. Agora que eu estou com 30 pontos, eu vou fazer 8 carreiras sem aumentar nenhum ponto. Então, da carreira 6 até a carreira 13, eu vou seguir com 30 pontos sem aumentar. Para marcar esta carreira, eu faço 2 pontinhos e pego esta ponta do cordãozinho de marcação e só marco aqui qual foi a carreira que eu comecei a não aumentar mais os pontos. Faço toda a volta. Cheguei no final da carreira e continuo marcando o final dela. E aqui você percebe que, sem aumentar, o trabalho já vai ficando com o formato da bolinha.
Então, eu vou seguir aqui até a carreira 13, sem aumentos. Terminada a 13ª carreira com 30 pontos, eu vou passar este fio inicial, que eu falei para não cortar, pro lado de fora da peça. Então, eu só passo ele aqui e deixo para o lado de fora. Agora, na 14ª carreira, vamos começar as diminuições. Então, eu faço 3 pontos e uma diminuição. A diminuição invisível, eu pego a alça da frente de 2 pontos e trabalho como se fosse um ponto só. Vou repetir 6 vezes, 3 pontos, uma diminuição. E vou ficar com 24 pontos. Já estou com 24 pontos. E agora, na 15ª, eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição. E vou ficar com 18 pontos. Vou repetir 6 vezes. Estou com 18 pontos, e agora, na 16ª carreira, vou fazer um ponto e uma diminuição. Vou repetir 6 vezes e vou ficar com 12 pontos. Um ponto, uma diminuição. Terminada a 16ª carreira, eu estou com 12 pontos, e agora eu puxo um pouquinho aqui o fio para não perder, e vou encher a peça com enchimento acrílico. Tem que deixar ela bem durinha, então, eu vou colocando aos poucos. E vai mais ou menos de 10 a 15 gramas de enchimento em cada bolinha. Já enchi bem a peça, ela está bem firme. E agora, vamos para a última carreira e vamos fazer 6 diminuições. Então, de 12 pontos, vão sobrar 6 pontos. Vou cortar o fio. E com a agulha de tapeçaria, eu vou passar o fio por dentro destes 6 últimos pontos e vou arrematar. O fio marrom, a gente já pode tirar daqui para não atrapalhar. E vou fazer um zigue-zague pegando nas alcinhas de dentro da última carreira, para dentro e para fora. Puxo bem aqui.
e vou juntar com aquele fio inicial para arrematar. Então, eu saio aqui com a agulha no mesmo buraquinho de ponto que está o meu fio inicial. E vou dar um nó, juntando os dois. Agora, eu escondo as pontinhas pra dentro da peça. E corto o excesso. E a esfera está pronta. Com a esfera pronta, eu posso retirar o fio marrom, porque eu não preciso mais marcar as carreiras. Aqui eu tenho uma esfera na cor do urso, e agora vamos fazer as orelhas. Eu começo com o anel mágico. E vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Puxo o cordão. E na segunda carreira, vou fazer 6 aumentos. Vou dar um nó no fio inicial e cortar o excesso de linha. Agora, eu coloco o fio marcador e vou fazer da terceira até a quinta carreira os 12 pontos sem aumentar. Terminei as 5 carreiras com 12 pontos e vou arrematar com um ponto baixíssimo. Deixando um fio para costurar as orelhas depois. Então, nós vamos fazer 2 peças iguais e reservar. Para fazer o focinho, eu vou fazer o anel mágico e dentro dele fazer 12 meios pontos altos. O primeiro meio ponto alto são 2 correntinhas que eu vou fazer para a subida. Então, na sequência, eu vou fazer 11 meios pontos altos. Terminados os 12 meios pontos altos, eu puxo o cordão. E vou arrematar com um ponto baixíssimo. Aqui no fio inicial, eu vou dar um nó.
posso cortar o excesso. E este outro fio nós vamos usar para costurar o focinho na peça. Aqui eu já tenho todas as peças e agora vamos costurar. Eu escolho o início do trabalho para ficar para cima da cabeça e vou posicionar as orelhas e prender com alfinetes. Com as orelhas posicionadas, nós vamos costurar. Eu uso a agulha de tapeçaria e o próprio fio do arremate. E eu vou pegar um ponto da peça e de dentro para fora, um ponto da orelha. Novamente, um ponto na peça, de dentro para fora, um ponto na orelha. E vou costurar toda a volta desta forma. Eu costuro a parte de trás da orelha e depois a parte da frente. Chegando no último ponto, eu vou passar o fio para trás da cabeça, saindo aqui em um buraquinho de ponto, e vou deixar ele aqui até que eu costure a outra orelha, e vou sair com o fio desta orelha no mesmo buraquinho de ponto para dar um nó. Agora, nós vamos posicionar o focinho com o fio de costura para cima. Vou prender com alfinetes. E vou costurar da mesma forma. Pego um ponto na peça e um ponto de dentro para fora no focinho. Terminada a costura do focinho, eu vou jogar o fio para trás e depois vou arrematá-lo junto com os fios do bordado dos olhos e do focinho. Então, por enquanto, ele fica aqui solto. Para bordar o focinho e os olhos, e vou colocar os 6 fios juntos na agulha. Eu saio com a linha no meio do focinho e vou fazer uma linha reta para baixo. Vou passar 2 vezes.
Agora, eu vou fazer um triângulo na parte de cima. E agora, do centro, sempre saindo do centro, eu vou preencher o triângulo, passando o fio várias vezes até preencher. Terminei o focinho, e agora eu passo o fio pra trás e vou arrematar junto com aquele fio do focinho que estava esperando. Para bordar os olhos, e vou passar por um dos pontos várias vezes o fio até que fique uma bolinha. Agora, eu faço o outro olho. E agora, é só arrematar os fios e colocar a argola na parte superior. Para colocar a argola de chaveiro, eu abro aqui o último elo da corrente com um alicate e coloco no topo da cabeça, na parte do anel mágico. Aí, você fecha esse elo. E o chaveiro está pronto.